Olá, meu povo querido do meu canal. Hoje é quarta-feira, dia 3 de abril de 2024. Estamos vivendo a oitava da Quaresma, a oitava da Páscoa. Seja bem-vindo à palavra de Deus. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas 24, 13 a 35. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegramos nele e exaltamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus ia para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou-se e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como quem cego e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofa, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém, que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavra, diante de Deus e diante de todo o povo. Nosso sumo sacerdote e nosso chefe o entregaram para ser condenado e morto, e o crucificaram. Nós esperamos que ele fosse libertar. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjo e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. E ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: Como sois, como sois sem inteligência e lento para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, pensando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado,
para onde ia Jesus, fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com ele, tomou o pão, abençoou e partiu e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente dele. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o rosto, coração, quando ele nos falava pelo caminho e nós aplicava as Escrituras e nos explicava as Escrituras. Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e este confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao, ao pátio, ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este foi a palavra de Jesus para o nosso dia de quarta-feira. Os discípulos não reconhecem Jesus. Por quê? Pela falta de fé. Se tivesse um pouquinho de fé, ele teria reconhecido Jesus, que sempre esteve com ele na vida terrena aqui na terra. Essas foram as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo para o nosso dia. Que a palavra do Santo Evangelho nos proteja, nos cubra, nos guarde e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tenha todos uma ótima e santa quarta-feira, abençoada por Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos.